Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. O que são as chaves do reino dos céus? Que chaves são essas? Que chaves preciosas são essas? São chaves de ouro? São chaves de prata? Ou são chaves de bronze? Foram entregues apenas a Pedro, de modo que Pedro abre quando quer e fecha quando quer? Não, nada disso. As chaves do reino foram dadas por Jesus a Pedro, e essas chaves foram depois enunciadas publicamente para milhares de pessoas no dia de Pentecostes, quando o derramamento do Espírito Santo, prometido pelo profeta Joel, aconteceu sobre aquela comunidade de cerca de 120 pessoas que estavam reunidas em oração, esperando a capacitação pelo Espírito Santo de Deus. E essas pessoas receberam o Espírito Santo de Deus. E elas tiveram visões e começaram a falar muitas coisas, a louvar a Deus, a glorificar a Deus. E Pedro, especificamente, enunciou as chaves do reino dos céus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. O que Pedro disse em Galileu, um dialeto aramaico, um aramaico da Palestina: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, para esquecimento de vossos pecados, e receberei o dom gracioso do Espírito Santo de Deus. Então, essas são as chaves. Primeiro, arrependimento, metanoerro. Sem esse arrependimento nosso, da nossa soberba humana, da nossa autossuficiência, sem nós nos arrependermos da nossa natureza pecaminosa e nós reconhecermos que temos que nascer de novo como novas criaturas espirituais perante Deus, sem esse arrependimento não há como entrar no reino dos céus. Quem já experimentou isso sabe a sensação maravilhosa que é, extremamente poderosa, em que você vê a maravilha do reino de Deus e a pequenez da nossa condição humana. Sem essa contrição, sem esse constrangimento moral e espiritual, chamada metanoerro, não existe a possibilidade de entrar no reino dos céus. Em segundo lugar, baptizo, que significa batismo. Batismo nas águas? Não, batismo espiritual. O cerimonial das águas é apenas uma coisa que nós amamos e devemos reverenciar muito, mas é uma expressão pública, um cerimonial que expressa a nossa aceitação e a nossa publicação de nossa fé cristã. Mas o que Pedro diz é o chamado baptizo. Baptizo é uma palavra grega utilizada neste original e que significa imergir e emergir. Mas, no caso imergir de um modo com pecados e emergir limpo, sem pecados. Então, baptizo. Batmos significa apenas mergulhar, molhar. Porém, baptizo significa ir ao fundo e voltar à superfície. Baptizo. Então, arrependimento, batismo pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Não é o batismo nas águas, é um batismo espiritual. Pelo lavar regenerador do Espírito Santo de Deus, a chamada palingenesia. E que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, ele diz: pela água e espírito,
Portanto, é o lavar regenerador do Espírito Santo. Arrependimento, batismo, esquecimento dos pecados, anulação dos pecados, como se eles nunca tivessem existido. Afesis, a palavra grega para isso é afesis, que significa esquecimento ou anulação de nossos pecados. Sem anulação de nossos pecados, nós não somos justificados perante Deus. Justos jamais seremos, porém justificados, ou seja, apresentáveis a Deus pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo lavar regenerador do Espírito Santo em nós, após a nossa devida mudança, após o nosso arrependimento. Então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para remissão, esquecimento de vossos pecados, e recebereis o dom, o prêmio, a graça do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é conquistado, como muita gente engana muita gente. O Espírito Santo não é senão concedido graciosamente. Concessão graciosa, ou prêmio, conhecido pela palavra grega doreá. Doreá significa conceder graciosamente, sem nenhum custo. Jesus fez isso na cruz por nós. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus é o selo da nossa eleição perante Deus por Cristo Jesus. Então, as chaves do reino, de que muita gente ouve falar e nunca se deteve, talvez, para saber qual é o verdadeiro sentido, são as palavras que Jesus disse a Pedro no dia de Pentecostes, pelo poder do Espírito Santo. Que quando essas palavras foram ditas, Jesus já há muitos dias havia partido para regiões celestiais, mas pelo poder do Espírito Santo, essas chaves foram concedidas a Pedro e toda aquela multidão, ouvindo Pedro falar, pelo poder do Espírito Santo, falando em Galileu. Ele foi compreendido em cada língua presente ali. Os medos, os pardos, os arábios, os gregos, os romanos, todos que estavam ali presentes, estavam entendendo em seu próprio idioma, em seu dialectos, o que Pedro estava falando, glorificando a Deus. E saindo dali, eles foram em grupo, glorificando a Deus. E foram seguidos maravilhosamente por milhares e milhares de pessoas que iam se convertendo no meio do caminho. Então, a chave do reino dos céus são essas palavras. Sem um verdadeiro e profundo arrependimento, sem o lavar regenerador do Espírito Santo, a palingenesia, ou o chamado baptizo, nós não teremos a concessão do Espírito Santo, doreá, a graça, the gift, como dizem alguns, do Espírito Santo, nós não temos a condição cristã. Então, essas chaves precisam ser sentidas por cada um de nós pecadores, para que nós tenhamos realmente consciência de quem nós somos, consciência de quem nós seremos ou queremos ser, e a maneira como isso ocorre, não por conhecimento, nem por ensinamento, nem por erudição, mas graciosamente pelo poder do Espírito Santo, a todo homem que se humilha como pecador perante Jesus e confessa que necessita do seu Espírito, da sua obra redentora em sua vida, para esquecimento de seus pecados. Então, as chaves dadas a Pedro são essas: arrependimento, batismo, anulação dos pecados e a concessão graciosa do Espírito Santo de Deus.
Agora você tem mais uma informação que ela seja útil ao teu entendimento. Leia Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20, que você vai fixar isso no seu entendimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.